nós vamos falar sobre o Volkswagen Brasília. Meu nome é Rodrigo Barbieri, esse é o canal Metaneiro e bora pro vídeo. Em 1972, o fotógrafo Cláudio Laranjeira tirou uma foto perto das intermediações da Volkswagen, que seria o lançamento para o Salão do Automóvel da Volkswagen, uma coisa que eles batizaram na revista de variante pequena. Parecia uma variante, só que menor. Esse carro foi lançado em 1973, só que não como variante menor, nem como variante encurtada, nem como mini variante, que nem a revista falou, e sim como Volkswagen Brasília. Esse fotógrafo, Cláudio Laranjeira, futuramente ele foi contratado pela revista Quatro Rodas e virou um fotógrafo mesmo da revista Quatro Rodas, mas nessa época ele ainda era freelance, ele vendeu essas fotos para a revista Quatro Rodas. O projeto foi ao público em 1973, todas as Brasílias com motor 1600 de uma única carburação. Muita gente colocou como perua, a própria Volkswagen falava que era uma perua para reduzir os impostos, porque o imposto numa perua na época era bem menor do que de um carro normal, de um carro hatch ou de um carro sedã, no caso que a maioria. Eles gostavam muito do sedã naquela época. Tipo, hoje eles gostam muito do carro SUV. Naquela época era o sedã que eles gostavam mais. A Brasília, na verdade, ele é um carro hatch. Se pegar um carro hatch, que a traseira seja meio reta e diminuir as colunas e botar uma área envidraçada maior, você vai ver que fica muito parecido com a Brasília. Ele é um carro hatch à frente do seu tempo. As primeiras Brasílias de 1973, elas vinham com volante cálice, igual aquele volante cálice que é usado no Fusca, também foi equipado a Brasília. Vinha com as opções de interiores, ou bege claro ou preto. A grade que cobria o escapamento traseiro, ela era curta, ela não cobria o escapamento inteiro. Tipo a Brasília, aqui atrás, ela tem uma grade que cobre o escapamento. Ali a grade era curta e ficava aparecendo embaixo parte do escapamento. Todas as Brasílias, elas têm como opcional o relógio de hora. Algumas, posteriormente, também tiveram como opcional a ventilação forçada, a gente vai falar mais à frente nesse vídeo. Só que o relógio de hora era opcional, ou você podia ter ali o espaço do relógio de hora tampado, sem nada, ou podia ter ali o relógio de hora naquele espaço. Tem um detalhe, muito se fala de uma Brasília 1500, não sei quem teve uma Brasília 1500, não sei quem lá teve uma Brasília 1500. Nunca existiu uma Brasília que saiu de fábrica com motorização 1500. O que tem, que fizeram um pouquinho de confusão, é uma única carburação e uma dupla. A gente vai falar à frente porque em 1974, o que muda em 1974? Muda que agora o volante, além de ser o volante cálice, era o volante do tipo canoa e a carburação dupla passa a ser opcional. Você podia ter uma Brasília 1600 com um único carburador ou podia ter uma Brasília 1600 com a dupla carburação. E o que aconteceu? Qual era a confusão aí na época? Que muita gente, o Fusca, no mesmo ano 74, começou a sair o Fusca que recebeu o apelido de Besourrão, que ele era 1600 dupla carburação. Então como é que era? Tinha o Fusca 1300, que era o Fusca básico, com motor 1300, tinha o Fusca 1500 com uma única carburação e o Fusca 1600 Besourrão com a dupla carburação. Se o Fusca de dupla carburação era 1600 de única carburação, 1500, eles acharam que a Brasília de uma única carburação era 1500 e a outra de dupla era 1600. Isso aí foi uma confusão do público. Nunca saiu de fábrica uma Brasília 1500. Não sei quem teve uma Brasília 1500 de fábrica. Não, ele teve uma Brasília 1600 de uma única carburação. E nesse ano também, de 1974, a Brasília começa a ser exportada para outros países, principalmente o México, em especial ali da América do Norte. Em 1975, as lentes do pisca da Brasília passam a ser da cor rubi. Eles eram até agora, desde o seu lançamento, da cor âmbar. Agora eles passam a ser da cor rubi. E o pisca-alerta passa a ser de série em todas as Brasílias. Tipo, antes não era nem opcional, a Brasília não tinha. A Fusca até o começo dos anos 80 também não tinha pisca-alerta. E a Brasília
começou a ter em todos os modelos o pisca-alerta. Aliás, no Fusca é um erro dizer que até os anos 80 ele não tinha pisca-alerta, porque ele tinha pisca-alerta sim, ele não tinha no 1300, que era o modelo mais básico de todos, mas o 1500 e o Besourrão já tinha o pisca-alerta. E nesse ano, a Brasília também começa a ser produzida, além de ser produzida no Brasil, começa a ser produzida também lá no México. Vocês já assistiram, provavelmente a maioria de vocês já assistiram aquele programa que passava no SBT do Chaves. E tinha o carro do Seu Barriga, que era uma Brasília. Aquela Brasília que aparecia no seriado do Chaves era uma Brasília mexicana. Ela tinha também uns acessórios que eram para a Brasília mexicana, que eram produzidas lá no México, que não tinham aqui no Brasil. Que era os puleiros, chamados puleiros no caso do Fusca, mas na verdade eram os batentes envolventes em cima do para-choque dianteiro e do para-choque traseiro. Isso aí era um acessório que era vendido lá no México, mas não chegou a ser comercializado aqui no Brasil. Aqui no Brasil sim, chegou a ser comercializado o batente, mas o batente não era tão grande a ponto de ficar em cima do para-choque igual dos Fusca dos anos 60. Um outro opcional que era muito comum aqui, no caso com Brasílias aqui no Brasil, era que a Brasília era o para-choque parecido com o do Fusca, de duas lâminas, aquele para-choque maior, né? E na frente ele tinha aquela fitinha preta, era só um detalhezinho, um frisinho preto. E muita gente pegava uma borracha que era do tamanho do para-choque e colava no para-choque inteiro, isso era muito comum aqui no Brasil. E nesse ano de 75 também, as calotas passam a ser da cor preta. As calotas da Brasília não eram assim tipo do Fusca ou da Kombi, que era uma calota especialmente dita, uma calota maior. Ela era uma calota que era estilo copinho, tanto que muita gente apelidava a calota de Brasília de copinho, porque ele parecia um copinho que você encaixava no centro da roda. Até então, ele era cromado. Em 75, ele passa a ser da cor preta. E um detalhe, né? Muita gente, até o final da Brasília, comprava os copinhos cromados e trocava, porque o copinho cromado é bem mais bonito que o da cor preta, pelo menos na minha opinião. Acho que da maioria da época também, porque eles faziam essa substituição. Em 1976, as duplas carburações passam a ser de série. Toda a Brasília agora era fabricada com dupla carburação. Existe Brasília 1600, única carburação? Sim, existe, mas o que aconteceu? Tinha muitas unidades de uma única carburação na fábrica. Eles continuaram a vender essas unidades. Eles não iam perder dinheiro, tirar a única carburação e colocar a dupla ou fazer um recal, qualquer coisa. Não, as Brasílias que foram vendidas de uma única carburação 1600, na verdade, elas eram do ano anterior, elas eram de 75. Os que sobraram em 75 continuaram sendo vendidos em 76 com uma única carburação, mas todas que foram fabricadas no ano de 1976 para frente já são de dupla carburação. E nesse ano também começa a ser produzida uma versão da Brasília 4 portas, mas porém não foi vendido no mercado brasileiro. Essa Brasília 4 portas ela era exclusiva para exportação. E nesse ano de 1976, eles fizeram uma opção, era opcional, você podia querer pagar a mais por isso ou não querer. O opcional vermelho, da cor vermelha, o interior da Brasília. Só que vendeu muito pouco, muita gente não pegava esse opcional só por causa da cor. E o que aconteceu? Vendeu muito pouco e hoje é uma versão muito rara, uma Brasília com interior vermelho de fábrica. Em 1977 ela ganhou um reforço na parte da frente, especificamente na parte da frente, só que embaixo, ali onde fica o cabeçote. E também a coluna de direção, que antes era uma única barra, ela passa a ser do tipo escamoteável. O que é uma direção escamoteável? Ela vem uma barra, nessa barra tem um encaixe, a outra barra que vem da direção ela tem outro encaixe que encaixa nessa barra. Qual era a vantagem da escamoteável? Quando tinha uma colisão frontal, a pessoa podia ser esmagada pelo volante do carro. O volante do carro vinha para frente conforme o carro vinha amassando. A escamoteável não. A escamoteável, com aquele encaixe que tem ali, ele desencaixava. Quando ele desencaixava, a batida que vinha amassando o carro
não empurrava o volante para frente, então a pessoa não era mais esmagada pelo volante do veículo. E nesse ano de 77, você podia escolher o painel com detalhes em jacarandá. Na verdade, tinha ali onde ficavam os mostradores, ficavam 3 mostradores aqui, né? Aqui era opcional do relógio, aqui era o de combustível, aqui no meio era um grande do velocímetro e as luzes espia eram no velocímetro, e aqui tinha no caso, na época, era mais um toca-fitas ou um rádio AM/FM, o aparelho de som da Brasília. E você podia, ali atrás dos painéis, você podia ter a opção de jacarandá. Eu lembro que o meu pai, na Brasília do meu avô, ele pegou, que meu pai tinha um Fusca na época. Meu pai teve um 147, depois do 147 ele teve um Fusca 72, se não me engano, Fuscão. E meu avô, ele tinha uma Brasília. Andou muito com a Brasília, era uma Brasília bege Jamaica. E meu pai, ele pegou, como a Brasília do meu avô era uma Brasília standard, não tinha quase opcionais nenhum, e a Brasília do meu avô também era 79. Ele pegou e comprou papel contact, que era igual jacarandá, tirou os mostradores, tirou o toca-fitas e fez uma réplica, digamos, do opcional do jacarandá. Cortou o papel contact, colou ali, depois colocou de volta o velocímetro, marcador de combustível e o toca-fita. O do meu avô, ele não tinha a opção do relógio de hora, não tinha opção da ventilação forçada, não tinha opcional nenhum, na verdade, era uma Brasília standard. Nesse ano de 77, ele também ganha uma tampa no porta-luvas. Antes o porta-luvas era aberto, era mais tipo um porta-treco, agora ele ganha uma tampa. E em 78, no ano de 1978, ele para de ter um único vinco. Antes era um único vinco no capô da Brasília, agora passa a ter 2 vincos, um de cada lado. Para-choques passam a ser mais largos agora e com as polainas plásticas. Esse para-choque mais largo é aquele que eu falei anteriormente no vídeo, que tinha uma fitinha preta, que o pessoal cortava uma borracha e colocava um borrachão de fora a fora no para-choque da Brasília. Eles faziam isso no Fusca também. O Fusca, que tinha o para-choque mais largo, eles também faziam isso, colocavam um borrachão de fora a fora no para-choque. No Fusca era até mais fácil, porque o pisca, como era aquele pisca sorrisinho em cima do paralama, não tinha o pisca no para-choque. No caso da Brasília, quando eles colocavam o borrachão, eles tinham que fazer um cortezinho, o pisca ficar aparente, o borrachão não tampar o pisca da Brasília. E nesse ano de 78 também o volante ganha um desenho próprio, ele continua sendo o volante canoa, só que a capa do volante canoa, ali onde tinha as buzinas, ganha um desenho próprio, escrito Brasília. E aqui, do Fusca no caso, ele era liso, e da Brasília também. Aí eles ganham tipo um rec-rec ou alguma coisa por dedo não escorregar, acho que quando ia apertar a buzina, e no meio estava escrito Brasília. Alguns veio escrito Volkswagen, mas eu lembro que alguns era Brasília, outros eram Volkswagen, depende aí do tipo da Brasília que era comprado na época. E nesse ano passa a ser fabricado uma Brasília 1300. Só que essa Brasília 1300 era só para a opção de álcool. Era uma Brasília, embora a fábrica começou a fazer essa Brasília em 78, ela só foi oficializada, sendo lançada oficialmente mesmo, em 82. No caso, ali, essa Brasília 1300 a álcool, ela foi fabricada, ela foi vendida a partir de 1978. Não vendeu muito, porque o pessoal que comprava uma Brasília 1300 a álcool falava que ela era um carro muito fraco, muito frouxo. Porque a Brasília, ela é um carro mais pesado que o Fusca. Não é que é um carro mais pesado que o Fusca. O Fusca, por ele ser arredondado, ele tem uma certa aerodinâmica. Então o motor 1300 funciona bem no Fusca. Mas a Brasília, como ela era toda quadrada, a aerodinâmica não tinha. Que ali em 76, né, o 147 fez o primeiro carro a álcool. Em 76 começou aí o governo a fazer o projeto do Proálcool, que era um projeto para o combustível não ser só tão caro que nem a gasolina, porque estava ocorrendo ali, estava no ápice aí da crise do petróleo, a gasolina estava subindo muito de preço. Aqui no Brasil tinha muita plantação de cana, então o álcool era uma opção para fugir do combustível mais caro e também por causa do meio ambiente. Em 1979 a Brasília ganha a versão LS. Tinha a Brasília Standard, meu avô era uma 79 Standard,
toda básica, não tinha nada. O que a versão LS tinha diferente da outra? Ela tinha bancos dianteiros com encosto de cabeça integrados, você podia ter a opção do interior em veludo, você tinha acabamentos mais sofisticados, ventilação forçada, que a Brasília Standard não tinha, ela tem já o relógio de hora, que até então era opcional. Em 1980, o painel da Brasília ele foi todo reestilizado, ele foi todo modificado, o painel da Brasília. Agora, o painel de instrumentos da Brasília ele era uma única peça, um painel completo, assim, em vez de 3 instrumentos, era um painel completo. E no caso da versão LS, você podia ter opcional ali o relógio de consumo de combustível, ou só o relógio de hora e o marcador de combustível, ou podia ter o consumo de combustível mais o relógio de hora. Lógico, a versão standard só tinha o marcador de combustível. A fábrica disse que esse é o painel versão 2001. Engraçado que em 2001 eles lançam um Gol, tem a posição dos instrumentos na mesma posição que esse painel 2001. Só que esse aqui é quadrado e do Gol é mais arredondado. Onde era o relógio de hora, era um contagiro, no caso do Gol. Onde era o marcador de consumo de combustível, era o marcador de temperatura do motor. O relógio de combustível continua no mesmo local e o velocímetro também. E até as luzes espiam continuam no mesmo local. Ou seja, era 2001 e parece que eles já estavam prevendo que em 2001 eles vão fazer um painel mais ou menos parecido com aquele. E no mês de maio desse ano, de 1980, é lançado o Volkswagen Gol. O Volkswagen Gol, o povo começa a preferir o Gol e as vendas da Brasília começam a cair. O Gol, o pessoal ia lá, além de comprar uma Brasília, comprava um Gol, que era um carro mais moderno, ainda com motor boxer no começo, depois ficou mais moderno ainda, né, que o motor do Gol foi substituído para o motor AP, mas nessa época ele era boxer, só que ele era um carro mais moderno, era um carro já com suspensão marca Pearson na dianteira, eixo de torção tipo H na traseira. O painel também do carro, você olhava, parecia um painel bem mais moderno que o da Brasília, então o povo passou a preferir o Gol. Olá galera, estava editando o vídeo aqui e vi que esqueci uma coisa de falar nesse vídeo muito importante. A Brasília, a ideia do lançamento da Brasília era para substituir o Fusca. Era um carro que poderia ser uma evolução do Fusca para substituir um Fusca maior, mais espaçoso no caso. Tanto que o nome Brasília seria como se fosse um Fusca brasileiro, com o nome em homenagem à capital de Brasília. Ah, amor, então realmente tem a ver com o Planalto Central ali, com a nossa capital do Brasil, atual. Tem a ver. Ah, legal, né? Porque Brasília não é apenas uma coincidência. Não. Mas você acha que ficaria realmente no lugar do Fusca? Acho que não. A Brasília, embora é uma evolução do Fusca, seria um carro melhor que o Fusca, embora o Fusca é muito mais bonito que a Brasília, diga-se de passagem, ele começou a ganhar um público próprio. Ou seja, ficou 2 carros diferentes, como se fossem categorias diferentes. Até você me falar, eu também não sabia que tinha conexão com o Fusca. Que eles são totalmente diferentes. Ao meu ver, uma pessoa que só vê na rua e acha o Fusca lindo. Eles param de fazer grandes mudanças, tanto que no ano de 1981, a única mudança que teve foi o volante, que passa a ser um volante igual do Gol. Em 1982, a Brasília é tirada de linha, com 950 unidades produzidas para ser vendidas no mercado interno. Mais 100 mil unidades vendidas para exportação, que foram exportadas para outro país, que dá 1.050.000 unidades. Só que teve também mais 1.050.000 unidades produzidas lá no México. Ou seja, a Brasília, no mundo, chegou a ter 2.100.000 Brasílias. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é claro que você gostou desse vídeo. O que você faz quando você gosta de um vídeo? Você vai de voadora no like, você senta o dedo aí no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, galera!